Olá, querido coordenador, professor do Ministério do Adolescente. Seja bem-vindo ao quarto trimestre de 2023. É isso mesmo, nós já chegamos no quarto trimestre. Nós falaremos sobre a divisão africana centro-ocidental. Eu me chamo Priscila e eu estou diretamente da base dos adolescentes da Igreja Adventista da Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Nós fazemos parte da União Sudeste Brasileira, que é composta por 3 estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ideias para o nosso trimestre. Então, tá aí preparado? Pegou caderno, caneta, tá na mão? Então, vem comigo! Bom, chegamos propriamente dito na nossa unidade de ação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns incentivos que vocês podem fazer aí na unidade de ação de vocês, tá certo? Eu quero falar um pouquinho sobre o verso para memorizar e também aquele capítulo do Espírito de Profecia que a gente pede para os alunos estudarem durante a semana, e eu queria dar essa dica aqui, ó. Nesse potinho, vocês podem colocar o capítulo, alguns pedacinhos do capítulo do Espírito de Profecia. Vocês podem colocar os textos bíblicos de referência para aquela lição e eles podem tirar e podem ler nesse dia, tá certo? Esse potinho também pode ser um pote com os pedidos de oração. É uma outra alternativa para você utilizar o mesmo objeto, tá certo? E aí, você vai me dizer assim, mas sempre tem visitante na minha classe, o que é que eu vou fazer? Eu dou um marca-página, alguma coisa assim? Faz alguma coisa que identifique a sua unidade. Olha aqui que bacana, ó. Tem um chaveirinho de madeira. Aqui na União Sudeste a gente usa o I9 Team, tá? Mas você pode fazer conforme for o nome da sua base, ou pode colocar o símbolo da igreja, a logo do Ministério do Adolescente. Você pode fazer da melhor maneira aí, mas dá alguma coisa que vai ficar gravado para aquele adolescente. Poxa, eu fui no lugar, fui bem recebido, ganhei até um presente, acho que eu quero voltar. É uma boa dica, tá certo? E aí, nós temos algumas lembranças para os aniversariantes do mês, tá certo? Gente, é super importante comemorar os aniversariantes do mês ou daquela semana, vai depender da tua realidade aí na igreja, tá certo? E aqui a gente tem alguns brindes que você pode entregar. Então, olha, aqui a gente tem uma garrafinha, uma squeeze, tem a logo do I9 Team, tá? Vocês podem fazer aí na classe de vocês, tá bom? É bem baratinha, essa é bem simples, tá bom? Uma outra dica é a seguinte: a gente pediu para confeccionar aqui, ó. Vou mostrar mais de pertinho, produção. Olha aqui, ó. Esse porta-retrato, ele é de MDF também. Aqui não é vidro, tá? É um acetato. E você pode colocar a foto do aniversariante e entregar para ele. Aí você vai me dizer assim: poxa, Pro, eu não tenho, a igreja não tem dinheiro para comprar para todo mundo. Compra um. E aí você vai colocando e vai comemorando os aniversários conforme o ano for passando aí na tua unidade, tá certo? Mais uma dica, aqui a gente tem dica, ó, caneca do I9 Team. Vou mostrar mais de pertinho, ó, caneca do I9 Team, e você pode fazer personalizado com o que você quiser, com o nome do aniversariante, tá certo? Mais uma aqui, ó, bem simples e baratinha, é um caderninho de anotação, né, uma caderneta. Nele, a gente tem assim, ó, tem post-it, tem várias coisas que vocês podem utilizar aí na unidade como presente, uma lembrança. Não deixa passar em branco. E agora, a gente tem a cereja do bolo. É bolo? É bolo sim. E eu vou mostrar e vou provar. Então, olha só. Aqui a gente pediu para fazer um bentô cake. Vocês já ouviram falar? É um bolinho bem pequenininho. E aí eu quero aproximar aqui na câmera. Gente, olha que bacana que você pode fazer. Tá pegando aqui, produção? Olha que bacana. Esse é um bentô cake. Tem algumas frases na internet que você pode usar. Essa aqui tá assim, ó. 15 anos repetindo, vem cá, mãe. É bem engraçado, né? Você pode pegar uma frase que o adolescente sempre fala e colocar no bolinho dele, tá certo? Agora, tem mais dica? Tem. Tem outro bolinho que a gente pediu pra fazer. Tem a opção pra menino, pra menina. Vai ser lindo, claro, se vocês puderem fazer. Vamos lá?
Mais uma vez, esse aqui, ó, ele vem numa marmitinha, gente. Olha esse aqui, ó, Happy Birthday to you. Exatamente do jeito que a gente fala. Então, pode ser uma ideia muito bacana. Aí você vai dizer assim, Pro, não tenho dinheiro, a classe não tem dinheiro para fazer. Vocês podem se reunir e vocês podem fazer o bolo, comemorar os aniversariantes do mês, tá certo? Essas foram algumas dicas para vocês. Agora sim, devidamente trajada, nós vamos falar sobre as nossas ofertas missionárias, que ajudarão a divisão africana centro-ocidental. E olha que bacana, queria mostrar para vocês esses quadrinhos de lettering que a gente pediu para fazer, tá certo? É uma coisa bem simples que os próprios adolescentes podem fazer. Ah, Priscila, a gente não tem quadro, a gente não tem quem faça. Se vocês tiverem a oportunidade, vocês podem pintar uma parede, sabe, com aquela tinta preta que dá para você escrever como se fosse um quadro negro, assim, escreve de giz, pinta. Vocês podem fazer também aí na unidade de ação de vocês. E aqui a gente colocou, as nossas ofertas missionárias ajudarão a construir um instituto de obstetrícia em Gana, ok? E uma escola bilíngue em Camarões. Então a gente tem aqui esses quadros que ajudam a lembrar todo sábado para onde irão as nossas ofertas, porque é que a gente tem que contribuir, ok? E aqui a gente tem mais algumas dicas, eu vou mostrar para vocês. Olhem só, eu não sei se vocês conhecem, isso aqui é um quadro cofre. Olhem aqui em cima, ó. Vou mostrar para essa câmera aqui, ó. É um quadro cofre. E você pode encontrar em vários lugares. Eu não encontrei com esse dizer, é claro. Então eu comprei um e aí a gente mandou fazer essas letrinhas numa gráfica. Ficou bem baratinho e a gente instalou. Então pode estar em cima de uma mesa, como está aqui, ou vocês podem realmente, ó, pendurar na parede para que eles se lembrem todos os sábados após ali a nossa carta missionária, né, contando as histórias, para que eles possam depositar a oferta aqui, para que então no 13º sábado essa oferta possa ajudar muitas pessoas. E prestem atenção também, vocês podem ter um globo terrestre como esse aqui, deixar marcado aqui no continente africano, podem identificar também o local direitinho, fazer uma setinha ou colar uma bolinha ali para o país, né, onde irá as nossas ofertas, ou vocês podem ter também um planisfério, ok? Vocês acham na internet, é bem tranquilo, podem imprimir e colocar ali na unidade de ação de vocês, para que todos os sábados os nossos adolescentes se lembrem que nós precisamos ajudar. As nossas ofertas ajudarão meninos e meninas, como nós, como eles, a conhecerem ainda mais a palavra de Deus. Então, segura aí! Agora você vai ficar aí ligadinho, porque tem spoiler da lição sim. Recebam agora com muita alegria o nosso convidado, o professor Victor Elias. É com você! Em 1939, Winston Churchill classificou os russos de sua época trazendo a seguinte declaração, de que eles eram uma charada envolta a um mistério dentro de um enigma. A gente consegue classificar pessoas assim nas mais variadas situações, e Sansão não era diferente. Sansão era um mistério envolto a uma charada dentro de um enigma. A lição desse trimestre, e principalmente da de hoje, da lição número 1, ele vem falando um pouquinho sobre a história de Sansão. Sansão fazia a vontade de Deus durante o dia e transgredia os mandamentos dele durante a noite. Ao analisar a história de Sansão, as atrações fatais, que é a lição número 1, nós conseguimos identificar essa instabilidade dessas atrações que mexem com o nosso coração. Assim como ele, nós temos várias coisas que nos atraem nesse mundo. E Sansão, muitas das vezes, ele fugia das coisas que eram corretas, principalmente em relação ao chamado que Deus fez para ele, o voto nazireu que ele fez juntamente com seus pais. Ao analisar a vida de Sansão, nós temos a plena certeza de que, independente dos altos e baixos da nossa vida, nós temos a certeza de que Deus sempre está ao nosso lado. Por mais longe que nós nos atraímos pelas coisas desse mundo, por mais longe que estamos, nunca é tarde de nós reconhecermos, nunca é tarde de nós pararmos e darmos uma meia volta, para que a gente possa entender que os planos de Deus são muito maiores e melhores do que qualquer coisa desse mundo. Sansão, ele também, ao entender e analisar todo esse cenário que ele estava vivendo, a desobediência, ao desagradar a vontade de Deus, e tem uma parte na Bíblia que diz que Sansão não tinha percebido, mas Deus já tinha se retirado dele.
Pense numa história triste dessa forma. Mas o melhor de tudo, de todas essas coisas, é a certeza de que Deus está do nosso lado. Ele é o Deus da segunda, da terceira chance. E Sansão, ele reconheceu a tempo. E assim como nós temos essa oportunidade de reconhecer de que Deus, ele é o Redentor das nossas vidas, ele é o Salvador das nossas vidas. E nunca é tarde para a gente olharmos, refletirmos o nosso todo, o nosso redor e fazermos a vontade de Deus. E que Deus abençoe a cada um de você, professor, professora, que está aí cuidando dos seus meninos aí na sua classe de adolescentes. Olá, querido professor. Vamos estudar agora a lição de número 7. Fé gigante é o tema e ele fala um pouquinho sobre a história de Davi e Golias. Você sabe que a gente pode usar várias, e a história de Davi e Golias, ela nos dá várias oportunidades de estudar, de refletir sobre a história dela, mas eu queria me deter um pouquinho sobre os desafios da nossa vida, os gigantes que muitas das vezes nos perseguem, e a fase dos adolescentes, esse é um momento bem crucial em relação a essas decisões. Aos gigantes que aparecem na vida deles, e a internet, os amigos, muitas das vezes fazem com que eles se afastem do Senhor. Davi, apesar da sua baixa estatura e da sua pouca idade, ele enfrentou aquele gigante não baseado nas suas habilidades como um pastor de ovelhas, apesar de que talvez no coração dele existisse alguma possibilidade em relação a isso, mas ele estava indo em nome do Senhor. Muitas das vezes a gente quer enfrentar os problemas dessa vida usando as nossas habilidades, usando o que a gente tem de experiência na nossa vida. E pense comigo, um adolescente, um menino de 14, 12, 13 anos, iniciando a sua vida, iniciando a sua fase ali, cheio de desafios. E muitas das vezes eles buscam lidar com esses problemas baseado no que eles assistem, baseado no que eles enxergam de mundo e principalmente de realidade. A gente sabe que no mundo de hoje não existe heróis perfeitos, e sim imperfeitos, que muitas das vezes esses meninos e meninas, eles se assemelham, eles buscam identidade nesses heróis imperfeitos. Mas ao enfrentar esses gigantes, ao se deparar com esses gigantes que muitas das vezes perseguem a vida deles, eles precisam ter a certeza e um elemento muito especial, que é a fé. A fé de que esses gigantes, eles não conseguem vencer sozinhos. É sempre em nome do Senhor, é sempre no nome de Jesus que as coisas acontecem. Davi, ele foi destemido porque ele sabia o Deus a quem ele seguia, o Deus que guardava a vida dele, guardava a vida da sua família, do seu povo. E isso é muito importante eles entenderem, fazer uma reflexão especial sobre a sua vida, como Deus cuidou da sua vida até aquele presente momento, de como Deus cuidou da vida da sua família. E eu tenho certeza que aí na sua classe tem várias histórias bonitas. É importante nós pararmos e refletirmos sobre esses lindos testemunhos, que apesar da pouca idade, eles podem compartilhar e são testemunhos marcantes de vencer coisas que para eles eram gigantes. Mas quando eles colocam o Senhor, quando eles colocam Jesus em primeiro lugar, todos esses gigantes se tornam pequenos, porque o nosso Senhor está conosco todos os dias. Não só hoje, mas até quando Ele voltar, para que a gente possa viver com Ele para todo sempre. Que Deus abençoe você, professor, que Deus abençoe a cada um desses meninos e meninas e que louvado seja Deus pela sua vida, que cuida com muito carinho, com zelo desses pequenos adolescentes, desses meninos que têm enfrentado problemas, mas eles encontram através de vocês a pessoa de Jesus e ele se fortalece a cada dia mais. Que Deus abençoe. Ao analisar a vida de Davi, a gente poderia usar de vários elogios e adjetivos para que pudesse defini-lo. Mas um único só derradeiro pecado acabou manchando um pouco a sua história. Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus e tal elogio era algo que poderia mexer com o coração de cada um de nós, não é verdade? Ao classificarmos, ou melhor, ao sermos vistos como homens ou mulheres, adolescentes segundo o coração de Deus, isso nos traz grandes responsabilidades, mas também é algo bem prazeroso. Mas eu queria, nesse momento, me deter um pouquinho na história de Davi, não sobre o momento especial da sua confiança em Deus, mas eu queria conversar um pouquinho sobre a sua queda. Muitas das vezes nós caímos, muitas das vezes a gente derrapa, muitas das vezes a gente vacila, mas a gente tem uma certeza muito, mas muito especial de que todas essas vezes que nós caímos, Deus ele nos levanta, Deus ele nos dá a chance de recomeçar a nossa vida. Com Davi não foi diferente. Davi, depois de ter adulterado, de ter tomado uma mulher de outra pessoa para que pudesse tê-la, isso foi uma falha, um pecado muito grave. Não só esses, mas como outros pecados que muitas das vezes nos perseguem, não é verdade? Muitos pecados que mexem com o nosso coração, que nos atraem, principalmente quando nós estamos distantes do Senhor.
E aqui, ao analisar a vida de Davi e a esse pecado em especial, nós vimos que ele precisou passar por algumas fases. Ele viveu algumas fases ali para que pudesse esconder o seu pecado. Muitas das vezes, esconder o pecado, podemos esconder para os nossos amigos, para os nossos colegas, para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o nosso pecado nunca é escondido de Deus. Por isso, confesse esse pecado, que se porventura viva uma nova vida. E eu tenho certeza de que Deus ele vai fazer em você novas todas as coisas. Aí está uma sugestão para você, professor, professora, para que você possa também abençoar os seus meninos e meninas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Queridos professores e coordenadores, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho da nossa decoração. Aqui a gente fez com o material mais em conta possível e para que desse um visual assim bem diferente. Nós buscamos algumas referências na internet de algumas outras classes e aí eu gostaria de mostrar para vocês. Prestem bastante atenção. Desse meu lado direito, a gente tem aqui, ó, tem 2 puffs, almofadas, e eu vou até baixar um pouquinho essas almofadas aqui, ó, para que vocês possam ver. A gente tem o calendário, o nosso potinho aqui, ó, com os pedidos de oração ou do jeito que você for utilizar, tá certo? Aqui a gente tem, ó, uma plaquinha de mesa do Inovitim que vocês podem utilizar também, tá certo? E aqui, ó, que adolescente que não gosta? Você pode fazer uma dinâmica aí, quem responder, enfim. E aí, ó, tem sempre uma guloseima, uma coisa bem bacana para eles, tá certo? Não pode esquecer de agradá-los também, né, gente? E aí, essa estrutura que nós montamos aqui, ó, isso aqui, gente, é o que a gente chama de macarrão, né? Ou aquela boia para piscina, enfim. Nós colocamos essa estrutura aqui e esse brilho que vocês estão vendo, nós colocamos uma fita de LED. Então, ficou bem em conta fazer essa estrutura aqui, tá certo? Continuando, mostrando para vocês o que a gente fez, nós temos aqui esse nicho, tá certo? Tem uma plantinha aqui, óbvio que essa plantinha é artificial, tá, gente? A gente sabe que a unidade fica fechada a semana toda, tá certo? E quem não tem habilidade com plantas como eu, pode colocar uma de plástico, que é certeza que ela vai sobreviver, tá certo? Aqui nós temos um espelho no formato mais diferenciado, colocamos as nossas placas e aqui, como vocês podem ver, não é somente sobre a divisão, os nossos projetos missionários, né? Nós também temos aqui textos sobre a lição, sobre o que nós vamos estudar no trimestre, então é bem bacana deixar sempre vivo. E aqui eu queria mostrar para vocês esse quadro que a gente colocou, é um adesivo, tá, gente, que tá na parede. E aí, ele pode ser usado de várias formas. Os meninos podem fazer os pedidos e podem ir colando aqui. É muito bacana. Ou então, vocês podem colocar aqui a foto do mais pontual, vocês podem colocar a foto do aniversariante. Esse aqui é um mural para vocês fazerem aquilo que vocês quiserem, tá certo? E aí vocês podem usar a criatividade de vocês e colocar em prática aí na igreja. Mas agora eu queria mostrar para vocês 2 projetos bem bacanas. Aqui eu tenho nas minhas mãos uma caixinha bem simples, mas que pode ajudar muito aí na tua unidade de ação. Presta atenção, aqui nós colocamos a logo do Inovitim, certo? Foi uma amiga que deu essa ideia pra gente, a professora Fabiola Guedes, ela é top, obrigada, viu, Fabiola? Olha só, gente, aqui nós temos 100 cartas do que a gente chama de quebra-gelo. Vocês podem começar aí na unidade de ação perguntando, olha só, a primeira pergunta diz assim, ó, o que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem? E aí você começa uma discussão a partir disso. E a ideia, pessoal, é utilizar essa caixinha aqui de quebra-gelo além das paredes da nossa unidade de ação. Nós queremos que vocês utilizem também no pequeno grupo de vocês. É isso mesmo. Reuniu a galera do pequeno grupo, tem visitante, às vezes é mais difícil, mais complicado começar. Vocês podem tirar uma carta e começar os assuntos. Na legenda embaixo aqui desse vídeo, a gente vai colocar para vocês um link para que vocês possam ter acesso a essas cartinhas, tá certo? Agora, uma outra ideia que eu gostaria de mostrar para vocês, aqui ó,
Aqui na associação nós fizemos esse ano esse quadro que se chama 23 e 9 desafios para dores. Isso aqui também foi uma ideia muito bacana de um amigo, o pastor Rafael Stelli. E aí a gente colocou aqui algumas metas que eles precisavam alcançar durante esse ano, que seria, no caso, ter um ancião para a classe, todos terem assinatura da lição da escola sabatina, sair para tomar um sorvete, fazer uma festa temática, pode ser festa das nações, promover um luau. E aí, o que eles fazem? A cada 15 dias, eles raspam uma atividade e precisam fazer essa atividade, tá certo? Quando eles terminarem de fazer todo esse quadro, a ideia é que os adolescentes possam colocar numa moldura. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Olhem só. Aqui vai ser um quadro como se fosse assim a recompensa deles, de terem realizado todos os desafios e terem aí na classe, na sua unidade de ação, um lugar bem bacana que vocês podem emoldurar esse quadro. Mas aí vocês vão dizer assim para mim: poxa, professora Priscila, a gente não tem recurso para poder fazer essa raspadinha. O que é que a gente faz? Vocês podem utilizar o potinho, aquele potinho lá dos pedidos. Escrevam os desafios nele e aí eles poderão retirar os desafios. Tá certo? Utilizem esses materiais para que tenha uma dinâmica melhor aí na sua unidade de ação e vocês possam estudar mais a lição, ter um ambiente bem bacana, agradável, para que possam estudar a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, tá certo? Esses foram alguns projetos e eu espero que seja muito útil aí na sua unidade de ação. Bom, nós estamos indo para a reta final das nossas dicas aqui da nossa trimestral e eu queria falar de 3 datas importantes com vocês, tá certo? A primeira delas é o Dia do Professor, que será dia 15 de outubro, certo? Se não cair no sábado, não tem problema, vocês podem comemorar assim mesmo. Olha uma dica bem bacana, ó. Os alunos podem fazer um potinho desse, podem colocar aqui, ó, algumas guloseimas, mas isso aqui não é o mais importante, prestem atenção. Cada aluno da unidade, cada adolescente pode escrever um recadinho e colocar dentro do potinho. E a intenção é que todas as vezes que o professor for tirar um docinho, né, uma guloseima ou o que seja do potinho, ele vai tirar uma mensagem também que foi escrita pelo aluno. Então vai ser uma coisa bem bacana e é muito importante lembrar dos nossos professores, tá certo? Mais uma dica aqui, ó. Pode pegar uma guloseima só, tá? E aí pode escrever uma carta para o professor, fazer uma homenagem bem bonita para ele, tudo bem? Ok. Próxima data, dia 21 de outubro. O que é que tem, Priscila? É o dia do pastor. Ah, mas a gente tem que fazer alguma coisa para o pastor? Claro, gente, ele é o pastor da igreja. O que vocês podem fazer? Vocês podem montar uma mesa de jejum e chamar o pastor nesse sábado para estar com vocês aí na unidade de vocês, tá certo? Podem escrever uma carta para o pastor. Olhem aqui que ideias bacanas também, ó. Uma nécessaire, o pastor sempre viaja, não é? Então tem uma nécessaire. A gente também uma menorzinha, que dá para ele transportar o que ele precisar. Então aqui são algumas ideias, certo? A terceira data importante é 25 de dezembro, que é o Natal. E muitas vezes a gente antecipa, né, a programação de Natal na igreja, porque nesse período o pessoal acaba viajando. Então, algumas dicas legais para os adolescentes fazerem. Eles podem ajudar na arrecadação de alimentos, né? Geralmente na igreja, no final do ano, a gente tem essa arrecadação, que a igreja faz as cestas para poder entregar para as famílias ali da comunidade, tá certo? Eles podem participar e estarem envolvidos aí. Uma segunda possibilidade, eles podem ensaiar uma música para cantar na cantata de Natal da igreja. É uma oportunidade bem bacana também. E a terceira, se eles forem mais tímidos, não quiserem apresentar uma música, eles podem ajudar a organizar a cantata de Natal, tá certo? Eu não sei se tem um coral infantil na sua igreja, mas eles podem participar na organização do evento, tá certo? O importante é que os nossos adolescentes sempre participem de todas as atividades e principalmente essa de encerramento do ano. Bom, pessoal,
Nossas dicas ficam por aqui, espero que tenham sido válidas para você aí na sua igreja, que sejam acessíveis para vocês, tá certo? E o meu desejo e a minha oração é que você tenha um quarto trimestre cheio das bênçãos de Deus e que os nossos adolescentes possam conhecer ainda mais a pessoa de Jesus através de você. Um excelente trimestre, fiquem com Deus, tchau, tchau!